Timão contrata a jovem promessa do São Caetano, novo acordo com a Caixa vai render muito dinheiro ao Corinthians, Romarinho já pode assinar um pré-contrato e anima Fiel e muito mais. Sejam bem-vindos ao canal Timão Mania. Então roda a vinheta e bora pro vídeo. Fala aí, fiel, tudo certo com vocês? Bom, nesta terça-feira o Corinthians resolveu anunciar mais uma contratação para sua equipe sub-20, só que dessa vez não para o brasileiro ou paulistão da categoria, e sim para a tão esperada copinha no ano que vem. Pois é, segundo o portal Meu Timão, o cara da vez foi o meio atacante Emerson Urso, que chega do São Caetano com passagens pelo Vasco para assinar um contrato de empréstimo até o final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, ou seja, até janeiro de 2022. E bem, segundo o jornalista Luiz Fabiani do portal Meu Timão, os feedbacks recebidos do pessoal que trabalha no Vasco não foram tão agradáveis. Na verdade, disseram que esse Urso é no máximo esforçado e que ele era um jogador mais útil do que importante para o elenco. Então assim, é até bom ressaltar que ele tem exatos 20 anos e depois da copinha, como já vai ter estourado o limite de idade para atuar na categoria, caso seja contratado, terá de se decidir se ele vai pro sub-23 para morrer lá, né? Porque essa categoria tá mais perdida que o Palmeiras procurando o Mundial, ou ele tenta uma chance no profissional para ser emprestado ou aproveitado pelo Silvinho. Ainda assim, independente de tudo, desejo sorte para ele e fico ainda mais na expectativa para ver quem serão os novos talentos que vão surgir na copinha, né? E vocês, fiel, estão ansiosos? O reforço mais discreto, amado e importante para a equipe, sem dúvidas, foi o meia Juliano, que já em seu primeiro jogo estreou como titular diante do Santos e nem precisou de muito tempo para encantar a Fiel, já que desde o dia 8, que foi o dia desse jogo, já são quase 700 minutos em campo com o manto do Timão, que até aqui geraram 2 assistências e 1 gol. Pois é, fiel, e além disso, o meia também é muito importante para a defesa, ajudando praticamente o tempo todo e me lembrando muito o Ramiro, né? Só que com uma técnica e qualidade 1000 vezes melhor. E bem, o cara aqui nas entrevistas adora falar que quer ser um jogador útil pro time e por isso pode jogar em várias funções do meio, inclusive de falso 9, não deve demorar muito para ser testado em outras posições. Afinal, no ano que vem o Paulinho deve estar chegando no time e eu tenho certeza que o Silvinho, ou seja lá quem for o treinador, não vai querer abrir mão de nenhum desses reforços. Então, se fosse para fazer um teste durante o treino mesmo, por que não colocar o Juliano de falso 9 do mesmo jeito que jogava o Luan no começo? Eu sei que mexer em time que tá ganhando nem sempre dá certo, mas eu acho válido esse teste sim, afinal o treino serve pra isso, não é mesmo? Bom, é claro que por enquanto dá pra manter do jeito que tá, até onde der, né? Mas eu pelo menos faria esse teste porque vai que. Assim você consegue preservar os 2 pontas, o Guedes e o William, e também o Gepeto ou o Paulinho e o Renato Augusto lá no meio. O que vocês acham dessa ideia, fiel? Comentem aí. O Corinthians voltou ao CT na manhã de hoje, de olho na partida do final de semana diante do Red Bull Bragantino fora de casa. E bem, para essa partida eu acho que é até bom ressaltar para vocês que ela não terá mais a estreia da camisa número 3 no masculino, já que ainda no último sábado o Braga avisou a CBF que vai com seu uniforme preto e branco para o jogo e por isso pediu ao Corinthians para não usar o roxo para não dar uma confusão. Então acabou que a estreia mesmo desse uniforme só vai acontecer no dia 5 na partida diante do Bahia e com a presença do público, certo? Bom, falando nisso, a provável escalação para esse clássico jogaço contra o Braga ainda não tem nada certo, mas segundo o Globoesporte.com não deve ser muito diferente do jogo contra o Palmeiras, tendo Cássio, Fagner, JV, Gil e Fábio Santos, Cantígio, Renato Augusto e Juliano, Gepeto, William e Roger Guedes como centroavante, coisa que me dá um certo ódio, né, confesso, mas nada que um gol dele não resolva, né? Bom, além deles, é bom avisar também que o Adson já está totalmente recuperado de sua lesão no joelho e provavelmente deve voltar a ser relacionado pelo clube nesse final de semana, certo? Nesta semana, a Polícia Militar confirmou a possibilidade das organizadas voltarem a usar bandeirões e mastros nos estádios em São Paulo. Pois é, fiel, a informação que inicialmente foi divulgada pela Band News FM dizia que as 14 torcidas organizadas de São Paulo se reuniram com as autoridades e conseguiram essa liberação, porém, é claro, não do jeito que era antes, onde cada um levava sua bandeira para o estádio e voltava com ela na mão. Não, dessa vez as bandeiras serão todas controladas, tipo como se fosse um produto de mercado,
mercado e também terão de ficar guardadas dentro do estádio. Ou seja, arrumar uma solução bem mais plausível do que simplesmente banir essas coisas e achar que era o bastante, vocês não acham? Bom, é tudo pelo bem da arte nas arquibancadas, né? E pelo menos as coisas estão retornando aos poucos, mas ainda assim, eu acho que coisas do tipo como torcida dos dois lados em dia de clássico não deve voltar mesmo, porque mesmo que isso não seja a solução para brigas entre eles, acaba que você evita algum confronto ali mesmo nas arquibancadas e tenha que parar o jogo por causa disso ou até pior, né? Então, pelo menos os bandeirões vão voltar e a festa vai ficar ainda mais bonita. Falando na torcida, o Corinthians, que não vê ela há mais ou menos 17 meses, já começa os preparativos para o dia 5 de outubro no jogo contra o Bahia, que vai marcar o retorno do público aos estádios. E não só isso, né? Segundo o portal All Sports, o clube diz ter um acordo apalavrado com o Banco Caixa para garantir 100% da bilheteria até o final do ano. E levando em conta que daqui até a última rodada ainda terão mais ou menos 8 jogos na arena, então, segundo o portal, o valor líquido a receber por esses jogos, levando em conta a média dos últimos anos, é de 5,6 milhões. Pois é, fiel, e é bom lembrar também, e nos próximos 3 jogos a capacidade do público será reduzida em 30% e 50%, e só vai voltar ao normal mesmo em novembro, lá pro jogo contra o Fortaleza, ou talvez até contra a Chape no dia 31, caso o Corinthians consiga uma liberação do estado. Então, é claro que esse número também pode dobrar no final, já que a torcida quer muito voltar aos estádios, e o Corinthians, querendo ou não, pode acabar se aproveitando de tudo isso para aumentar o preço dos ingressos, né? Bom, de qualquer forma, já é uma ótima notícia por si só, porque, como disse o Andrés lá no podcast, o Corinthians não lucra com uma bilheteria e muito menos com a barraquinha de sorvete do estádio há mais ou menos 7 anos. E tem clube por aí que ficou alguns meses sem essa renda e por pouco não pediu socorro, né? Então assim, que ótima notícia pra fiel e é claro também, né, pro nosso timão. A volta de Romarinho ao Corinthians sempre foi um assunto muito corriqueiro na imprensa, e dessa vez certamente não seria diferente, já que o mesmo que atualmente está no Al Ittihad da Arábia já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube no começo do ano que vem. Só que o grande problema nisso tudo é que hoje o jogador de 30 anos com carinha de menino é um dos principais destaques desse time saudita, com 7 gols e 2 assistências em 7 jogos. E isso com a saída do Carille, que ele chegou a reclamar publicamente no Instagram, mas ainda assim segue sendo um dos, se não o principal destaque desse time, e por conta disso eu acho que seria muito difícil dos árabes não darem um certo jeito de arranjar mais dinheiro para renovar com ele no final desse ano. Então eu acho que o sonho de muitos, que seria ver o Romarinho novamente com a camisa do Corinthians marcando gols na porcada, não deve acontecer tão cedo. Aliás, é até bom lembrar que o jogador já falou diversas vezes que ainda tem o sonho de voltar ao clube algum dia e terminar a história que ele escreveu, se consagrando campeão da Libertadores com um gol de cavadinha na final. Então, fiel, agora eu pergunto a vocês, caberia o Romarinho num projetinho pro ano que vem? Será que o nosso matador de porco oficial entraria nesse time pra jogar? Me digam aí. Por hoje é só, fiel, mas fiquem ligados, amanhã estaremos aqui novamente trazendo mais informações do nosso timão diretamente para vocês que estão ligados aqui no canal. Então fiquem com Deus e até a próxima, vai Corinthians!